Vamos ver. Então, vamos a ver o sistema UPROXX, que é um sistema, como eu disse antes, vamos ver a parte autónoma, ou seja, uma coisa que se programa no sítio. Como funciona, as características e o tipo de material que podemos usar. Todos os leitores são de configuração fácil. Pode-se usar uma ID para telemóvel, que depois mais à frente vou explicar como é que funciona, para poder utilizar o telemóvel como cartão. Agora mesmo, como sabemos, seria através da NFC. O NFC só trabalha com Android em aberto e está também já na forja para quando a iOS abra o NFC não só para pagamentos, mas também abra em modo aberto, ou seja, que fica em modo para tudo, também usar o NFC de iOS. Mas de momento, iOS tínhamos que abrir com Bluetooth, usar o Bluetooth para poder fazer a abertura. Tudo é encriptado e são equipamentos que, na verdade, para aquelas soluções em que já temos uma controladora antiga de um terceiro, mas que tem, por exemplo, a ligação por WIGAN 26, 42, não interessa, ou 32, podemos usar este leitor estes leitores, peço desculpa, e utilizar os cartões que já temos. E incluso, por exemplo, se temos cartões 125, trabalhar com cartões MyFair ao mesmo tempo e ir dando de baixo os 125 e adicionando MyFair para depois, incluso, desativar a leitura de 125. Que é uma coisa que para mim, na verdade, são vários clientes que perguntam esta possibilidade de ter leitores a funcionar com mais que um protocolo e na verdade que estes sim que o permitem. Isto como é que funciona? Vamos ver, em termos genéricos, todos sabemos como é que funciona o controle de acesso, não é? Mas em termos genéricos, se temos a controladora, este aqui do meio seria o leitor, certo? Os leitores pequenos. E temos a controladora, temos uma pequena controladora autónoma, que é também da UPROXX. Temos a IP400, que é uma controladora já mais no estilo de controle de acessos com web browser e software. Mas também podemos ligar os leitores a controladores de terceiros. Awa, Hikvision, outras marcas como Roslar, que vocês entenderem. Porquê? Porque ele tem, como eu disse antes, tem vários protocolos de comunicação dentro do WIGAN. Tem o WIGAN, posso ligar para o WIGAN, e também se pode ligar por RS-232. Estas medidas que ponho aqui são medidas de leitura. Porquê? Porque isto em geral, como eu disse antes, vai por Bluetooth ou NFC. Claro que NFC vai só, tem que quase que aproximar o telemóvel ao leitor, mas sim que há um certo intervalo. Quando falamos Bluetooth, podemos ir até 15 metros e sendo isto ajustável. Ok? Depois também temos isto para o telemóvel, peço desculpa. Depois também temos tags móveis, ou seja, temos dois tipos de tag. Uma tag pode ir nos chassis do carro, ou metido para para-choques a parte de dentro, ou num sítio que faça leitura. Ou temos também um pequeno tag, tipo chaveiro, que podemos levar e que também é de proximidade. É de proximidade, mas também tem um botão para forçar a abertura, ou seja, tem as duas opções. Ok? Que também pode ir até 15 metros. Os cartões de alta frequência MIFAR podem ir até, MIFAR e MIFAR Plus, podem ir até 7 cm. E depois os 125 até 10 cm de leitura com estes leitores. Depois tem bem, o design e o desempenho climático, ou seja, que podem estar fora. Aqui mesmo nos nossos escritórios temos dois. Um para o portão dos carros e outro para o portão, para a porta principal. Estão ao sol, estão à chuva, já levam ali um ano e meio. E por lo menos de momento, ali a funcionar como manda a figurina. Pode ser instalação em qualquer parede, possui a classe de proteção IP65. Uma temperatura de funcionamento que eu creio que é importante, até 80 graus centígrados. Aqui em Madrid, posso dizer que os verões, por exemplo, o verão passado foi bastante forte. Claro que não chegámos a 80 graus de temperatura do ar, mas quando estás em contato com uma superfície metálica e com o sol a dar-lhe, podemos chegar a temperaturas bastante altas que,
com outros detectores mais normais, por dizer alguma coisa, poderiam não aguentar, ou até mesmo a eletrónica começar a falhar. Também são de pequeno tamanho, ou seja, aquilo que estão aqui a ver é mais ou menos aproximado o tamanho real, ou seja, são leitores muito pequenos e finos, ou seja, 12 milímetros de altura. E este aqui é que tem cobertura de aço. Pode-se até encrastar um pouco, ou bem na parede, ou na barra de metal que vocês estejam ali. Isto já seriam o que faz cada leitor, que na verdade é mais ou menos tudo a mesma coisa, ok? Só por exemplo, este é o Maxi, é sobre a altura e é fino. Este está pensado mais ou menos para meter no que falamos, por exemplo, nos perfis de alumínio, nos perfis das portas, ali ao lado, assim que fica ali mais elegante sobre o comprido. E é, como está aqui, um leitor versátil para a transição gradual de cartões 125 para cartões MyFair, que é o que eu dizia antes, que podemos coexistir com as várias leituras, por o qual eu posso ir tirando os 125 e metendo MyFair, que são de maior segurança. Aqui todas as identificações que admite. NFC e Bluetooth, 125, MiFAR Standard, Ultralight, Clássico 1K, Clássico 4K, Dashfire também, MiFAR Plus. E aqui, pois, os três modos que falávamos antes, que estes três modos são depois ajustáveis no próprio, na própria controladora ou no próprio leitor, peço desculpa. As dimensões, pois aí estão, com um peso abaixo de 140 gramas. Este é o mesmo leitor que antes, a diferença é que também admite código, ou seja, podemos utilizar todas estas leituras e ao mesmo tempo podemos dizer que vai com código. Okay? Podemos até fazer uma dupla verificação. Este seria o leitor também, mas já tipo é de encrastar, ou seja, a superfície que se vai ver é de 2 ou 3 milímetros sobre a altura, sobre a base de onde está aplicado. E também funciona, tem a mesma leitura, tem as mesmas condições de leitura, mais ou menos, menos uma, menos outra, que aqueles leitores que tínhamos que temos visto antes. Do momento, querem fazer alguma pergunta acerca dos leitores? Sejam a favor, podem escrever. Há alguma coisa que não entenderam, que queira que explique? Estão a ouvir bem? Bem, bem, tudo ok. Ok, perfeito. Prontos, isto era uma parte um pouco dos leitores, não há assim muita coisa, mas são os leitores que temos. E depois temos também a gama, estamos a subir a gama, ou seja, estamos a pedir mais produto. Depois temos o Prox 52. O Prox, quando dizemos o Prox traço algum número, é a nossa referência. Ok? A nossa referência é em ByteDance, ou seja, vocês quando vão à nossa web, é o que têm que pôr. Por exemplo, no caso do Prox 052, o que apareceria seria identificação de telemóvel. Ou seja, que são os pequenos códigos QR que mandamos a vocês e que com esse código vamos ler com a aplicação o Prox IDEA, okay? É assim que se chama a aplicação, depois eu vou mostrar. Lemos o QR, se o QR nunca foi lido, ou seja, se é, vamos dizer, virgem, não é? Ele vai se adicionar ao telemóvel, ao ler o QR, a aplicação vai comer esse QR e vai ficar com ele. Importante uma coisa, estes QRs só servem para um telemóvel. E também há outra coisa, no momento que vocês, por exemplo, por o que seja, apagaram a aplicação do telemóvel, quando voltam a instalar e têm que ler outra vez o QR, ele vai dizer que esse QR já foi lido antes, por o qual têm que pedir um QR novo. Isto são preços bastante baratos, muito, muito baratos até, assim que não é grande problema de pedir outro. A mesma coisa que não podemos utilizar, ou seja, no momento que lemos um QR, esse QR já fica só para o equipamento que o leu primeiro.
Então, ok. Pois é, aqui explicamos um bocadinho ou seja, que esse QR vai ser a chave também, ou seja, vai ser o cartão. Vamos fazer do telemóvel que funciona como cartão, porque claro, hoje em dia, em final de contas, podemos esquecer as chaves em casa, a carteira, o filho não levamos à escola, mas o telemóvel que não falha. Então, usar este tipo de solução no telemóvel, pois está em todo lado, ou seja, que seria bastante interessante. Aqui o que importa, pois, é mais isto, o trabalho a distâncias de 0,2 até 15 metros no caso de Bluetooth. E como funciona o pedido dos códigos? Pois vocês que são um integrador, um instalador, contacta a Bytems através do seu comercial ou através da sua gestora de pedidos, pede o proxy 052, um proxy ou o que vocês quiserem, claro, porque dependendo, porque é um por telemóvel, ok? E nós enviamos esses QRs a vocês de novo, para que possam enviar ao seu cliente, ao cliente final, e o seu cliente já dividir por cada telemóvel dos utilizadores. Ou seja, cada utilizador vai ter o Proxy ID instalado no telemóvel e cada qual vai ler o seu QR. No momento que ler o QR, já fica vinculado a esse telemóvel e a funcionar. Trabalho simples, a mesma coisa de barreiras, portas. Ok. E aqui temos um dos tags. Este seria para carros. Bem, para carros, se queremos levar no bolso e utilizar isto, também podemos levar no bolso ou nas chaves e utilizar este tag. Apesar que aqui aparece todo negro, todo branco, o tag tem aqui um botão no meio. Ok? O que é que faz? Ou seja, nós podemos até 12 metros o leitor lê o tag e abrimos, por exemplo, o portão, quando entramos com o carro, ou por a razão que seja, não leu, podemos forçar o envio da ID com o botãozito que tem no meio. Ok? E, como eu disse antes, pode ir até 12 metros. Claro, vamos a ver. Sempre e quando tenhamos uma instalação que não há nada para o meio, vamos, que seja condições ideais, ou seja, em terreno livre, em campo livre, em vista livre. Depois temos outro tipo de tag, que é o Proxy 047, que este é o tal que podemos, por exemplo, instalar nos carros. Ou seja, por exemplo, ou bem metemos para a parte de dentro do para-choques, ou no para-brisas, ou noutro ponto do carro que não se veja, não é? E que ao chegar à barreira, pois está ali o leitor vai ler e vai dar ordem de abrir. Ter atenção a uma coisa, isto tem uma distância até 12 metros. Perfeito. Cuidado que muitas vezes achar ao máximo o que é que implica isso. Pois pode implicar que ao melhor temos que fazer manobras, temos que sair, temos que entrar, ao melhor só estacionamos o carro por aí fora, ou estacionamos o carro do outro lado da rua e estamos a abrir o portão. Convém sempre, ao instalar este tag, ajustar a leitura de maneira que sim, eu chego com o carro, parei o carro, leu e abriu, mas que eu não passe por a rua e claro, e me vai abrir o portão. Só funciona com o Proxy SL, ok? Que são os que estamos a apresentar, SSL Mini. E não trabalha, ou seja, não é como outros leitores de carro que trabalham o HF, que tínhamos vários problemas porque o para-brisas era especial contra os raios do sol, não sei o que, tudo interferia. E este trabalha, pois, vai com Bluetooth, ok? E é por isso damos estes 12 metros de leitura. Agora passamos, pronto, isso são um bocadinho os tags e a aplicação. Alguma pergunta? Queiram fazer? Tudo entendido? Por aquele momento não há assim grandes coisas, as perguntas já surgirão. Ok, perfeito.
Agora vamos ao painel de controle independente. Como eu disse antes, temos dois painéis de controle em um proxy. Ou duas concentradoras, isso já depende ou dois centrais, cada qual chama como quiser. Nós, por exemplo, aqui chamamos controladoras. Com é para controle de acessos, são controladoras. E temos duas. A IP400, que aqui não vai aparecer nesta apresentação, que é a IP. E temos esta pequenina que está aqui, que põe um botão de exit, que é a controladora autónoma, completamente programada por Bluetooth. Não tem acesso desde fora, ou seja, não tem IP. Pois tem como eu disse antes, tem configuração fácil a partir dos dispositivos móveis, suporta leitores do Proxy Smart Line, painel de controle para a porta de uma face, ou seja, podemos pôr, por exemplo, o leitor para a parte de fora, um leitor pequenino, não é? E por dentro meter a controladora para a parte de dentro da porta. E o que é que vai servir também a controladora? Para abrir a porta. Ou seja, ao mesmo tempo que é a controladora, para ter os horários e tal, também serve para abrir a porta a partir dela mesma. Ok? Pode-se abrir também através de smartphone, ou seja, através da leitura. E tem memória não volátil de 250 IDs 1000 eventos. Vamos a ver. Porque esta apresentação foi a que nos enviaram ao princípio deste ano, mas já modificaram firmwares e agora já não são 250, senão que são 500 IDs. Ok? Estes 250 já dobraram em IDs, mas continuamos a ter 1000 eventos. Podemos ligar os leitores até à pequena controladora a uma distância de 100 metros. Okay? O cabo pode ir até uma distância de 100 metros. E eu creio que aqui pode haver algum caso destes, mas que isto está mais pensado para aquilo que eu disse antes. Ou seja, ter um leitor por fora, a controladora por dentro, subir do botão. Mas claro, cada caso é um caso e tal. Ao melhor até a controladora não vai estar à vista. Por exemplo, se é uma barreira para abrir, a controladora vai estar metida dentro de onde está o motor do mecanismo da barreira e o que se vai ver é só o leitor para ler os tags e por aí fora. Ou seja, que cada caso é um caso. Mas que saibamos que podemos ter uma distância de 100 metros em relação à controladora com os detectores. Aqui estamos outra vez com os três tipos que já vêm como pré-programados, que é por sensor de presença, ou seja, isto tem um sensor de presença, ele sente que estamos ali e começa a fazer a leitura, que é de 5 a 10 centímetros. Ou o leitor sempre está ativo e quando se passa um cartão até 50 a 60 centímetros, ele vai ler, um cartão de telemóvel, peço desculpa. Ou temos o portão barreira, que vai até 15 metros, que já seria então para os tags de carro que vimos antes. E aqui a programação feita através do telemóvel, que é uma coisa que vamos ver já a seguir. E que na verdade é bastante, vocês vão ver que isto é, bastante fácil e mais que é tudo por Bluetooth. Por exemplo, se temos, eu que sei, 20 portas numa instalação, podemos fazer um modelo, como se diz na minha zona, ou como se diz na minha zona, uma bitola de todas de tudo que temos no leitor e descarregar nas mais 19 portas que temos ali e fica tudo igual. Ou temos dois tipos de programações, depois já temos duas bitolas e com isso depois vamos a um lado e vamos ao outro e carregamos dependendo de como cada porta vai funcionar. Okay? A aplicação é gratuita para download, não é preciso para a programação não é preciso nada, a única coisa que há que pagar é para utilizar o telemóvel como cartão, como ID para poder entrar, ou bem por Bluetooth ou por NFC, pedindo o códigozinho QR a ByDems.